Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 8, 12 e 17. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 67, 68. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de seu rosto os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Evangelho. Esta filha de Abraão, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 13, 10, 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou, e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado. Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na sinagoga em pleno sábado, o silêncio da tradição é rompido por um gesto de compaixão. Jesus vê uma mulher encurvada há 18 anos, não apenas fisicamente mas espiritualmente, dobrada pelo peso da exclusão, da dor, da invisibilidade. Ele não espera que ela peça ajuda. Ele a vê, a chama, a toca. E ela se endireita, louva, vive. Esse é o Evangelho de Lucas, capítulo 13, escrito por um médico convertido, discípulo de Paulo,
que se dedicou a mostrar o rosto misericordioso de Cristo, especialmente aos pobres, às mulheres, aos marginalizados. Lucas escreve para os gentios, para os que não pertenciam ao povo judeu, mas que agora são convidados a fazer parte da nova família de Deus. Seu objetivo é claro: revelar que o reino é para todos, e que a salvação não está presa à lei, mas aberta à graça. A mulher encurvada representa tantos de nós. Quantas pessoas hoje vivem dobradas pelo peso da ansiedade, da depressão, da fome, da violência doméstica, do preconceito racial, da homofobia, da pobreza estrutural? Quantos vivem encurvados por dívidas, por jornadas exaustivas, por falta de acesso à saúde, à educação, à dignidade? E quantas vezes, como chefe da sinagoga, usamos a religião para justificar a indiferença, para manter a ordem, para preservar o sistema, esquecendo que o sábado foi feito para o ser humano e não o contrário? Jesus rompe com essa lógica. Ele não desrespeita o sábado, ele o cumpre em sua plenitude, porque o verdadeiro descanso é a libertação. A cura da mulher é um sinal escandaloso de que Deus age fora dos limites que os homens impõem. E isso nos provoca: será que estamos mais preocupados com regras do que com pessoas? Será que nossas igrejas, nossas comunidades, nossas atitudes estão libertando ou aprisionando? A primeira leitura da carta aos Romanos, escrita por São Paulo por volta do ano 57 d.C., em Corinto, é dirigida à comunidade cristã de Roma, composta por judeus e gentios. Paulo, profundo conhecedor da lei, agora fala como apóstolo da graça. Ele nos lembra que não somos escravos do medo, mas filhos adotivos de Deus. E como filhos podemos clamar: Abá, Pai, uma expressão aramaica íntima como quem diz paizinho. Isso é revolucionário. No mundo romano onde o pai tinha poder absoluto sobre os filhos, inclusive de vida e morte, Paulo anuncia um pai que não domina, mas acolhe. Um pai que não exige perfeição, mas oferece filiação. Essa filiação nos dá identidade e missão. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas não é uma herança de conforto, é uma herança de compromisso. Sofremos com Ele para sermos glorificados com Ele. Isso significa que a vida cristã não é fuga da dor, mas presença transformadora nela. Somos chamados a ser como Jesus, ver os encurvados, chamar os esquecidos, tocar os feridos, libertar os aprisionados. O Salmo 67 canta essa verdade: nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Ele é pai dos órfãos, protetor das viúvas, abrigo dos deserdados. Ele carrega nossos fardos, liberta os prisioneiros, sacia os famintos. Este salmo, provavelmente composto para celebrações litúrgicas em Jerusalém, é um hino de confiança e louvor. E hoje ele se torna um grito de esperança para os que vivem nas periferias, nos abrigos, nos presídios, nos hospitais, nas ruas. Deus não está distante. Ele se põe de pé. Ele age. Ele salva. Diante disso, somos convidados a assumir responsabilidades concretas. Não basta admirar Jesus, é preciso imitá-lo. Isso significa romper com estruturas que oprimem, denunciar injustiças, acolher os que sofrem, escutar os que não têm voz. Significa também rever nossas práticas religiosas. Será que estamos usando a fé para excluir ou para incluir? Será que nossas comunidades são espaços de cura ou de julgamento? A ação de Deus no mundo se revela na libertação. E essa libertação começa quando reconhecemos que somos filhos, não escravos. Quando deixamos de viver segundo a carne, ou seja, segundo os impulsos egoístas, consumistas, individualistas, e passamos a viver segundo o Espírito, que nos conduz à comunhão, à solidariedade, à justiça. O mistério divino se revela na mulher que se endireita. Ela não apenas se levanta fisicamente, ela se levanta como filha de Abraão, como membro do povo da promessa, como testemunha da graça. E a multidão se alegra, porque quando alguém é libertado, todos são tocados. A cura de um é sinal para muitos. A salvação é sempre comunitária.
Meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira filiação nos liberta para amar e agir. Somos filhos de Deus, herdeiros da promessa, chamados a viver como irmãos. Que nossa fé não seja prisão, mas caminho. Que nossas comunidades não sejam muros, mas pontes. Que nossas orações não sejam desculpas, mas compromissos. E que, como Jesus, possamos ver, tocar e libertar, mesmo que seja em dia de sábado. Oremos. Pai amado, Abba querido, Tu nos chamaste à liberdade, não há escravidão do medo. Tu nos deixa um espírito que nos levanta, que nos endireita, que nos chama filhos. Hoje, diante de Ti, queremos reconhecer que muitas vezes vivemos encurvados, pelo peso da rotina, pela dor que não passa, pela injustiça que nos cerca, pela indiferença que nos cala, pela religião que nos prende mais do que liberta. Somos filhos, mas esquecemos que somos herdeiros da promessa, chamados a viver como irmãos. Senhor Jesus, que tocaste aquela mulher encurvada e a fizeste louvar, toca também em nós, em nossas comunidades, em nossas cidades. Liberta-nos da rigidez que nos impede de acolher, da frieza que nos impede de sentir, da cegueira que nos impede de ver o outro como irmão. Que possamos enxergar os que estão dobrados pela dor, pela exclusão, pela fome, pela solidão. Que tenhamos coragem de parar, chamar, tocar e curar. Mesmo quando isso nos tire da zona de conforto, mesmo quando isso desafie as normas estabelecidas. Ensina-nos a viver como filhos e filhas, não como servos do sistema. Que nossa fé não seja apenas rito, mas vida. Que nossas igrejas sejam casas de cura, não tribunais de julgamento. Que nossas palavras sejam um bálsamo, não pedras. Que nossas ações sejam pontes, não muros. Que possamos acolher os que chegam, escutar os que sofrem, defender os que são silenciados. Que sejamos presença viva do Teu amor libertador. Dá-nos coragem para agir, mesmo quando isso incomodar. Que saibamos defender os que sofrem, mesmo que isso nos custe o conforto. Que possamos denunciar o que oprime, mesmo que isso nos tire o aplauso. Que sejamos como o Salmo canta, abrigo para os deserdados, voz para os órfãos, proteção para as viúvas, presença libertadora para os prisioneiros da alma e do corpo. Que nossa oração se transforme em visita ao doente, em escuta ao desesperado, em pão para o faminto, em justiça para o explorado. E quando o mundo nos disser que não é hora, que não é lugar, que não é permitido amar em dia de sábado, que tenhamos a ousadia de responder com a verdade do Evangelho. Esta filha de Abraão não deveria ser libertada? Que nunca deixemos de libertar, de tocar, de curar, de acolher. Que sejamos instrumentos da Tua ação, filhos da liberdade, vozes da esperança, testemunhas da graça que transforma o mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.